90 minutos. Notícia e opinião. Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de rádios do Brasil. Aqui é a pedra fundamental do grupo, aqui é a Rádio Bandeirantes. Bom, o Mandetta, ele só não pediu o boné oficialmente porque, sei lá por que, não estou na cabeça dele, não é? Mas que ele quer sair do governo está na cara que quer. Depois da entrevista que ele deu, criticando as atitudes do presidente Jair Bolsonaro, está tendo uma reunião agora, lá em Brasília, do presidente com alguns assessores militares e tais. E eu não sei o que vai sair dessa reunião. Seria bom tirar o ministro da Saúde num momento como esse? Não, claro que não. Mas a gente conhece o presidente da República. Eu duvido que ele vá levar esse desaforo para casa. Bom, eu não sei o que você pensa, mas se de repente eu tenho uma ideia, exponho essa ideia e já discuto essa ideia com o cara que é ministro da Saúde, o cara insiste, não é? Na ideia de que você está errado, você não está jogando no mesmo time dele. Quem é que está certo, o Mandetta ou o Bolsonaro? O tempo dirá. O tempo dirá. Os países agora na Europa estão começando a flexibilizar. Na França, por exemplo, aqueles caras que aprontam arruaça pra caramba, que fazem greve toda hora, sem coronavírus ou com coronavírus, os camisas amarelas já começaram a se mobilizar de novo e daí por diante, porque diz que o comércio não aguenta mais. Só que lá as pessoas estão morrendo menos do que já morreram. Aqui a tal curva sobe e a gente espera para onde ela vai. Dizem que vai ser muito ruim. Da entrevista que o Mandetta deu ontem à Rede Globo, ele repetiu o que ele já tinha falado para mim em off e que eu tinha dito aqui alguns dias atrás, que nós teremos, até gozado, né? Primeiro era em abril, na Páscoa, né? Não sei se é por isso que eu estou com um pouco de falta de ar agora, porque a Páscoa foi ontem, não foi? Vai ver que foi isso. Ou então um copo de vinho que eu tomei. Das duas, uma. Espero que seja um copo de vinho. Bom, mas era em abril. Depois já se estendeu para maio. Marcam até dia. 6 de maio, 7 de maio. E depois, pelo que ele me disse, nós teremos maio e junho muito ruins, com muita gente sendo internada, hospitais lotados e muita gente morrendo. E julho um pouco melhor, agosto a coisa fica razoável, segundo o que o ministro tinha dito para mim. E depois, em setembro, o Brasil voltaria à normalidade. Quem é que aguenta ficar até setembro com o comércio fechado? Não sei. Olha, tem gente já matando cachorro a grito. Não só o dono da empresa, que tem duplicata para pagar, e não tem só empresa grande. Empresa grande ainda tem o dinheiro para se manter, olhe lá como vai se manter. E é claro que mesmo a empresa grande, quando ela não tem um giro do seu negócio, o que ela faz? Manda a gente embora. E nós já temos milhões de desempregados no Brasil. Os Estados Unidos estão assustados e o Trump lavou as mãos, resolveu lá fazer uma comissão, inclusive do partido dele, do partido de oposição, tá? Com médicos de um lado também e do outro lado economistas, todos de primeira grandeza, para decidirem quando é que o país vai flexibilizar. Ele disse que foi a decisão mais difícil que ele tomou na vida dele, porque por ele o país abriria logo, mas não adianta ele abrir o país e de repente as pessoas começarem a morrer, porque parece que já está começando a querer fazer uma curva para baixo também do número de mortos lá nos Estados Unidos, pelo menos de internação. O número de mortos é grande ainda, mas não é tanto quanto vinha sendo. Uma morte é uma tragédia, né? Mas ele praticamente está lavando as mãos, está jogando a decisão para quem deve decidir. Não ele, presidente, assumir
o fato de abrir os Estados Unidos, morrer mais gente e ele ser responsabilizado, os Estados Unidos, acho que ainda são, não sei se de ontem para hoje mudou, ainda são o país, né, os Estados Unidos da América do Norte, representam um país que mais gente morreu, superando até a Itália, pelo número de casos que tem 500 mil de casos, desses quase 2 milhões de casos no mundo inteiro, tem mais de 500 mil lá nos Estados Unidos. Então, pela estatística, seria até uma coisa natural, né? Depois vem Itália, Espanha e França, que pensa, eu estava lendo de madrugada, o Jamil falou aí de vários países que estão pensando em abrir, inclusive a Itália, algumas cidades, alguns comércios, nem tudo, mas da França eu li de madrugada, que eles estão pensando em abrir também parte do comércio e tem muita gente solicitando e fazendo pressão em cima do Macron para que haja essa flexibilização, para que haja essa abertura, porque senão os caras vão quebrar e vão morrer de fome. Essa é a história, né? Ou morre de fome ou morre de coronavírus. É uma decisão difícil para tomar? Mas tomar essa decisão com esse chove não molha, do ministro da Saúde brigando com o presidente da República, porque ele está afrontando o presidente da República, que o afronta também, né? O presidente vai encontrar o Caiado, sai no meio da rua lá, cumprimentando todo mundo, numa clara demonstração de desprestígio ao Mandetta. E o Mandetta vai e dá essa entrevista à Rede Globo, que o Bolsonaro não pode ouvir falar, né? O Bolsonaro, se ouve falar da Globo, ele já começa a tremer de raiva. E o Mandetta vai dar entrevista à Rede Globo. Não deve ter pedido uma autorização para o presidente da República, que seria negada. Isso, eu li só a manchete porque, na verdade, eu nem dormi de ontem para hoje, passei muito mal. Mas eu li só a manchete lá do blog do Sakamoto, tipo assim, Mandetta pediu para sair, coisa assim, não pediu, mas já pediu, coisa assim. Não vi direito, me desculpe aí o Sakamoto do UOL, no blog que ele tem lá. Mas é isso mesmo, o Mandetta deu uma bica no cargo. Ele conhecendo o Bolsonaro do jeito que ele conhece, é difícil você imaginar que o Bolsonaro mantenha como ministro da Saúde. Agora, é a melhor solução para o Bolsonaro? Eu acho que o cara vai sair mesmo, já estou dizendo faz tempo que o presidente vai mandar embora o Mandetta, mas quando? Que momento? Qual seria o melhor momento para o presidente, né? Ele tem que pensar como estadista. Hoje seria o melhor momento para demitir o ministro da Saúde? Porque o número de mortes no Brasil, eu repito, uma morte é uma tragédia. Mas perto dos outros países, ainda dizem que porque a curva não subiu. Eu estou esperando essa curva faz tempo já. Não sei quando ela vem. Não sei se vem para mim, se vem para você, se vem para alguém. Deve vir. Se teve nos outros países, deve acontecer aqui. Acho que aqui o número de mortes é muito mais significativo do que se diz, porque não testamos como nos outros países também deve ser. Porque ninguém testou direito, a não ser a Coreia, ninguém fez os testes. Se você não faz o teste, o cara morre, enterra e com suspeita de Covid, e depois não vão nem conferir teste coisa nenhuma. Não estão fazendo nem teste em gente viva, quanto mais em gente morta. Não vão procurar correr atrás disso. Então, qual é o momento que o presidente mandaria o Mandetta embora? Bom, se fosse eu o presidente e tivesse a ideia do presidente, se fosse eu o presidente, estivesse lá sentado na cadeira de presidente, eu, como sou meio cabeça quente, eu mandava o cara embora na hora. Na hora que ele deu a entrevista, eu dava uma bica nele. Mas é inteligente fazer isso? Claro que não, por isso que eu nunca vou ser presidente. Ele vai escolher o momento certo para fazer isso, porque não dá, no meio de uma crise enorme de saúde, também isso é culpa do Mandetta, que ou deveria ter se demitido lá atrás, quando já levou uns empurrões do presidente Bolsonaro, né? Porque não dá para você confiar num cara que de repente vai lá e fala uma coisa, depois desmente aquilo que falou, começa a atacar a imprensa, depois pede desculpas para a imprensa. Isso eu estou falando do Mandetta. Ele fez isso algumas vezes. Diz que não vai dar entrevista para ninguém e deu para a TV Globo, sorte da TV Globo, mérito da TV Globo, sei lá se foi ele que procurou ou se foi a Globo que o procurou.
Mas ele disse que não ia dar entrevista para ninguém, disse que ia só falar em coletiva, e já deu. Então, cada hora o cara fala uma coisa. Tá? Eu não trocaria o presidente da República se eu fosse o ministro da Saúde, se eu fosse o Bolsonaro. Agora, mas se eu fosse o presidente, eu já tinha dado uma bica nele. Porque cada hora ele fala uma coisa e não dá para confiar num cara que está comandando um navio que você vê que vai bater no iceberg, como o cara lá do Titanic, o cara falou assim pro navio inafundável, pro comandante do navio inafundável, que diz que nem Deus afundaria o navio dele. Deus ouviu e falou, vamos ver. Aí o cara chegou pro capitão do Titanic e falou assim, capitão, tem um iceberg ali na frente. O cara vai, deixa pra lá, vai passar longe. Bateu no iceberg. O iceberg do Mandetta é o Bolsonaro, não é nem a doença, porque ele fica brigando com o Bolsonaro toda hora. E ele resolveu enfrentar a situação e bateu no iceberg. Eu acho que os dias dele estão contados, não sei exatamente quando. Acho que o presidente, que de bobo não tem nada, tem cara de bobo, jeito de bobo, fala como o povão fala, mas de bobo ele não tem absolutamente nada, porque um sujeito bobão e ingênuo não chega à presidência da República. Eu falei isso já umas 10 vezes aqui. Então, ele está pensando qual vai ser o maior momento para mandar o Mandetta embora. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não seria o momento ideal agora, mas em termos de autoridade, se ele deixar passar muito tempo, ele vai perder essa autoridade. Outra coisa, dizem que os militares que seguraram o Mandetta lá, que o Bolsonaro queria mandar embora na última crise. Não é bem assim. Não é bem assim, não. Não é bem assim, porque parte da ala dos militares queria o Mandetta fora no dia da treta, a última treta que ele teve com o Bolsonaro. E cá entre nós, né? Se você é presidente da República e dá toda a impressão que quer mandar o cara embora e o cara te dá motivo para mandar embora, é claro que os dias do ministro da Saúde estão contados, mais do que muita vítima que vai morrer pela Covid ou então de fome pela crise financeira. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.